Quero começar esse nosso processo pedagógico já te dando um dever de casa. Ai, Chupi-Chupão, dever de casa para você. Eu quero que você arrume um bebê. Pode ser teu vizinho, pode ser tua vizinha, pode ser teu irmão, pode ser teu primo, pode ser teu filho, pode ser a tua filha. Pegue esse bebê recém-nascido, pegue o pezinho dele, sem ninguém ver, claro, escondido na mucosa, e pegue o pé dele e tente encostar o dedão do pé na testa do bebê. Você vai conseguir, te digo mais, o bebê vai sorrir felizão da vida, achando tudo uma grande brincadeira. Ei, agora faça o mesmo experimento com o vovô Pedro. Ai, vovô Pedro, 98 anos de idade, já tá de cama, já tá todo alucinado, já não sabe nem quem é. Eu quero que você pegue a perna do vovô Pedro e tente encostar o dedão do pé dele na testa dele. Você vai ver que a perna vai sair na sua mão. Isso basicamente acontece porque quanto mais jovem um organismo é, maior a quantidade de água ele tem. E claro que isso vai influenciar na flexibilidade do organismo. E é sobre a água, esse grande composto que permite aí que a vida aconteça no nosso planeta, que nós iremos conversar nessa nossa videoaula. Eu sou o professor Paulo Júbilo. Bem-vindo, bem-vinda ao Biologia Total! A partir de agora, nós iremos estudar a bioquímica dos elementos, dos compostos inorgânicos e dos compostos orgânicos. Por uma simples razão, é de fundamental importância que você, Jubi-aluno, que você, Jubi-aluna, conheça quem são os compostos inorgânicos e orgânicos dentro da bioquímica para que você entenda o surgimento de vida do nosso planeta e que também você entenda toda a parte de citologia. Nós vamos estudar primeiramente os compostos inorgânicos, que basicamente são moléculas pequenas, como a água e os sais minerais. E depois, para dar continuidade a esse nosso estudo, nós iremos começar a estudar os compostos orgânicos, que já são moléculas mais complexas, moléculas que formam cadeias carbônicas, e aonde a gente vai encontrar os carboidratos, os lipídios, as gordurinhas, as proteínas, os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, e as vitaminas. Então esses são os compostos orgânicos que nós iremos estudar. De todos os compostos, aquele que está mais presente nos organismos é a água. Basicamente, 80% de um organismo é composto por água. Logo depois, nós temos as proteínas. 14% do organismo é composto por proteína. Depois das proteínas, cerca de 3% dos organismos é composto por gordura, pelos lipídios. Alguns mais, aquela famosa GG, a jiboia que envolve aí a sua cintura. Então você tem um pouquinho mais de lipídio, mas geralmente é 3%. E depois nós temos 1% de carboidrato nos organismos, 1% de ácidos nucleicos e o outro 1% de outras substâncias que nós também iremos estudar. Mas agora nós iremos falar apenas dela. Água, planeta, água. Música linda, Guilherme Arantes, das antigas, mas foi muito famoso no passado. Hoje já não sei mais onde está. Como nós falamos na abertura dessa videoaula, os organismos mais jovens têm uma maior quantidade de água do que os organismos mais velhos. E aí, claro que você ficou, mas por quê? Mas por quê, Jubi-Jubão? Eu vou explicar agora. É porque quanto mais jovem o organismo, maior a quantidade de reações químicas. O metabolismo desse organismo, ele é mais acelerado. E claro que você precisa de uma maior quantidade de água para que essas reações químicas possam ocorrer. Já quando o organismo vai envelhecendo, já está indo para o além, seguindo o caminho do destino final, o que acontece é que, como o organismo está envelhecendo, a quantidade de reações químicas é menor e claro que não existe a necessidade de uma grande quantidade de água para que essas reações possam ocorrer. Você escutou o que eu falei? Para que as reações químicas de um organismo possam ocorrer, é de fundamental importância que a água esteja presente, porque a água é considerada
o solvente universal. Geralmente você decora: a água é solvente universal, a água é solvente universal, mas eu quero, lógico, que você entenda o porquê que a água é o solvente universal, ou seja, o porquê da necessidade da presença dela para que uma reação química biológica possa acontecer. E basicamente você tem que ficar atento à conformação da molécula de água, que é uma formação angular. A água, ela é paz e amor. No woman no cry. Tix-que-dum, no woman no cry. A água é paz e amor. Por quê? Você aprendeu no jardim de infância que a fórmula da água é H2O. Agora você tem que entender como é que esses átomos de hidrogênio e oxigênio se organizam para formar a molécula de água. Então, na verdade, ela tem uma estrutura angular, como você está vendo aqui. E aqui embaixo ficam os dois átomos de hidrogênio. E aqui em cima fica o único átomo de oxigênio. Então é assim que ela vai se organizar. O mais interessante é que onde está localizado o átomo de oxigênio, a carga da molécula de água ela é negativa. E aonde ficam os dois átomos de hidrogênio, a carga da molécula de água será positiva. Como a água tem cargas elétricas positiva e negativa, eu digo que a água é uma molécula polar. Ela é uma molécula polarizada. E justamente por ter uma conformação angular e ser polarizada, a água tem uma capacidade de se envolver, de aderir com outras moléculas e facilitar o acontecimento das reações químicas, para que essas moléculas possam se modificar e possam se combinar com outras moléculas dentro do meio, por exemplo, intracelular. Não entendeu? Solta um experimento Joe para que você possa entender melhor isso que eu acabei de explicar. Veja o que eu tenho aqui. Peguei um copinho de água e peguei uma colher de sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, né? Então, ele está aqui, NaCl é a fórmula dele, aonde o Na, o sódio, tem carga positiva e o cloro tem carga negativa. O que vai acontecer é que esse cloro com carga negativa, o famoso cloreto, ele vai se soltar do sódio e vai se ligar à parte positiva da água, aonde está o átomo de hidrogênio. E o sódio, que tem carga positiva, ele não vai querer mais ficar com o cloro. Eles são amigos até aparecer a água. Então, na verdade, o sódio está aqui com o cloro, mas a hora que aparece a água, o sódio fala: "Ei, cloro, tchau!" E como esse sódio tem carga positiva, ele é um cátion, né? Ele vai se combinar com a parte negativa da água, aonde está o oxigênio. Vamos botar e ver o que acontece? Ó, vou jogar cloreto de sódio, tá aqui o cloro e o sódio, são amigos inseparáveis, estão batendo papo, mas eles gostam muito mais da água. A hora que eu boto os dois aqui, biribicatabamba, 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 mexe, 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 coração, vamos que vamos. O que você fala? Quando a gente faz esse experimento aqui, você diz que o que está acontecendo aqui é o seguinte: a água dissolveu o sal. Mas o que aconteceu é que, devido à polaridade da água, ela teve a capacidade de se aderir aos átomos que estavam formando o sal, né? Então ela foi e tirou o cloro que estava ligado com o sódio e também pegou o sódio que estava ligado com o cloro e separou esses dois. Por que ela conseguiu fazer isso? Porque a água é polar, tem carga positiva e negativa, e o cloreto de sódio também é polar. Ele também tem carga positiva e carga negativa. Por ser polarizada, a água tem a capacidade de dissolver todas as moléculas que também são polarizadas dentro dos organismos. E isso, claro, é uma característica que permite com que as reações químicas possam acontecer. Essas substâncias que permitem a adesão da água nelas, justamente por também serem polares, elas são chamadas de hidrófilas. Filia é gostar. Então, hidrófilas são substâncias que amam a água, que gostam da água e são dissolvidas na presença da água, permitindo que as reações químicas possam acontecer. Só que existem substâncias que são
apolares. Elas não têm carga positiva e negativa. E é claro que aí existe uma dificuldade de adesão com as moléculas de água. Um grande caso, um grande exemplo, na verdade, são os lipídios, né? Os óleos, as gorduras. Quando você pega um óleo e joga num copo de água, você vai ver que esse óleo ele não é dissolvido pela água, justamente pela questão desse óleo não ter carga nem positiva nem negativa, por ser uma substância apolar. Substâncias apolares não se combinam, não interagem com a água e por isso são chamadas de hidrofóbicas, ou seja, elas têm medo da água, fobia da água. Toda substância que não interage com a água, nós chamamos de hidrofóbica. Muito cuidado com isso, tá? Só uma atenção, só um aprofundei de jogo para você. Na verdade, as substâncias apolares, elas até interagem com a água, mesmo a água sendo polar, mas são interações muito fracas, a gente chama de forças de Van der Waals, mas existe uma interação. Só que, claro, quando é uma substância polar, a interação com a água ela é muito maior. Então, por que a água é considerada o solvente universal? Pela sua conformação angular, aqui o oxigênio e aqui os átomos de hidrogênio, e também pela sua polaridade. A água tem carga positiva e carga negativa, e são essas duas características que dão o título para a água de o solvente universal. Eu não sei se você já viu, mas existem lagartos que quando estão fugindo do predador, começam a correr por cima da água. Lagartinho sinistro, ele corre por cima da água. Você já deve ter visto também mosquitos que conseguem pousar em cima da água sem afundar, né? Então existe aí um fenômeno biológico que você já observou, mas você nunca fez o questionamento. Por que o mosquito, quando pousa na água, não afunda? Por que o lagarto corredor por cima da água também não afunda quando está executando tal ato? Isso acontece basicamente porque as moléculas de água, elas fazem pontes de hidrogênios entre elas. As pontes de hidrogênio são ligações fracas, só que uma molécula de água ela consegue fazer até 3,6 pontes de hidrogênios com outras moléculas de água que estão ao redor. E claro que a famosa união faz a força. Então essas moléculas de água ficam fortemente aderidas umas nas outras. Um fenômeno que a gente chama de coesão entre as moléculas de água, devido a essas várias pontes de hidrogênio que elas conseguem fazer umas com as outras. Muito importante salientar que dependendo do estado físico da água, essas pontes de hidrogênio, claro, elas sofrem modificações. Por exemplo, quando a água é gelo, quando a água está no estado sólido, as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água são ligações que são rígidas. Já quando a água está em estado líquido, essas pontes de hidrogênio, elas se desfazem e refazem ao mesmo tempo. Então elas ficam se desfazendo conforme a movimentação da água e vão se ligando novamente com outras moléculas de água. Já no estado gasoso, as moléculas de água não fazem pontes de hidrogênio. Quando a água está no estado sólido, ela é menos densa do que a água no estado líquido. O gelo, ele boia na água. Essa capacidade de flutuação do gelo faz com que num dia frio, primeiro a superfície de um lago ou de um rio ela vá congelar. E isso vai fazer um isolamento térmico da água líquida com a parte externa, com o meio externo. E aí a parte de baixo da água não congela, permitindo que os organismos que estejam ali continuem a sua vida normalmente. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas e o largatinho? E o largatinho? Na verdade é o seguinte, essa capacidade de coesão de uma molécula da água com a outra dá uma outra característica à água que é a alta tensão superficial. O que significa isso? Significa que a água tem a capacidade de formar na sua superfície uma espécie de malha, uma espécie de rede. E alguns organismos se beneficiam disso, por quê? Porque adaptaram-se a essa condição da água e eles não quebram essas pontes de hidrogênio. E aí o que acontece? Eles conseguem caminhar em cima dessa rede, eles conseguem ficar parados em cima dessa rede. Se ele não afundou, é porque ele não fez o rompimento das pontes de hidrogênio, que é uma ligação que é feita
entre as várias moléculas de água que estão ali naquela região. E aí, claro, como você é jubealuno, como você é jubealuna, você tem que estar preparado para situações do dia a dia. Por exemplo, a plataforma de petróleo. Se um dia você estiver numa plataforma de petróleo e ela estiver pegando fogo, é claro que você vai ter que se jogar no mar. Só que, meu amigo, minha amiga, 40 metros de altura. Então você não pode chegar correndo, bombinha! Não, você vai morrer. Você tem que ter as manhas para você quebrar o quê? Essa tensão superficial da água. Então, quando você for pular dessa plataforma de petróleo, você vai com as perninhas fechadas. E aí, ó, quando você chegar na água, como você está formando uma ponta, é mais fácil romper as ligações de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Não vai ter tanta resistência ao seu impacto. E aí você vai conseguir sobreviver. Vai quebrar uma perna, vai quebrar a coluna, mas você vai sobreviver usando essa técnica que eu acabei de passar para você. Não sei se você já reparou, mas quando você vai para a praia muito cedo, a água está bem fria. E aí você volta depois no final da tarde e a água já está quentinha. Ou seja, a água do mar demorou o dia inteiro para ficar quente. Na verdade, isso acontece porque a água tem um alto calor específico. Ai, chupi-chupão, que é isso, alto calor específico? É necessário uma quantidade muito grande de calor para alterar a temperatura da água. E isso é muito importante tanto para os organismos quanto para o planeta Terra. A presença dos oceanos, óbvio, que mantém a temperatura da Terra relativamente constante. E com o nosso corpo e os outros organismos é a mesma coisa. Como demora muito para a água mudar a sua temperatura, uma das características da água, na verdade, uma das suas vantagens, é permitir a manutenção da temperatura nos organismos. Só para você ter uma ideia, o ferro tem baixo calor específico. Se nós fôssemos feitos de ferro, imagina, sol, pegando fogo, aí vai para a sombra, congelando. Não ia ter essa manutenção da temperatura, entendeu? Além disso, a água também permite o transporte de substâncias. Ela é extremamente importante para que as substâncias possam ser transportadas dentro e fora dos organismos. E além disso, a água atua como lubrificante. Eu abri essa videoaula falando da questão do bebê, do pezinho, da elasticidade. É justamente por essa função também de lubrificação. Ou seja, as articulações de um bebê são muito mais lubrificadas do que as articulações de um idoso. Por isso que você consegue encostar o dedão do bebê na testa dele sem problema nenhum. Momento, Aprofundades of Life. No momento Aprofundades of Life hoje, eu queria falar de mais um detalhezinho relacionado à água, que são as reações de desidratação e de hidrólise. Você vai ver muito isso nas questões de biologia, então tem que tomar muito cuidado também. O que significa desidratação? É quando eu tenho a união de duas moléculas e quando essas duas moléculas se unem, ocorre a perda de uma molécula de água, para que justamente ocorra essa adesão. Isso eu chamo de desidratação. Já no caso da hidrólise, é a separação de duas moléculas pela adição de uma molécula de água. Bora fazer um exercíciozinho, Joe, para ver como é que a água é cobrada na prova? Biribicatabamba! Questãozinha da UEP. 1, 2, 3, um passito, relaia, UEPA, Universidade Estadual do Pará. O surgimento e a manutenção da vida no nosso planeta estão associados à água, que é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Entretanto, segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, a ABEMA, 80% dos esgotos do país não recebem nenhum tipo de tratamento e são despejados diretamente em rios, mares, lagos e mananciais, contaminando a água aí existente. Considerando as funções exercidas nos seres vivos pela substância em destaque, no caso a água, no texto analise as afirmativas abaixo. Então vamos lá. 1. Facilita o transporte das demais substâncias no organismo? Sim, facilidade de transporte, nós falamos, realmente isso é uma característica da água.
2. Participa do processo da fotossíntese. Ai, esse japonês não falou. Primeiro que eu não sou japonês, eu sou índio. Segundo, fotossíntese não é um processo que tem várias reações químicas envolvidas? É verdade, Jubi, tem sim. Se tem reação química, é óbvio que tem água. Então sim, a água participa do processo da fotossíntese. 3. Dissolve as gorduras facilitando sua absorção. Jubi aluno, Jubi aluna, gordura é apolar, a água é polar, então não tem como a água fazer isso. Na verdade, quem faz a digestão de gorduras aí são as enzimas chamadas de lipases. 4. Auxilia na manutenção da temperatura do corpo. Claro, a água, lembra, tem alto calor específico. Tem que tirar ou dar muito calor para mudar a temperatura da água. Então essa também está correta. Logo, as que ficaram corretas aqui, a 1, a 2 e a 4, de acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é a letra C de caramba! Matamos mais uma questão. Facinho esse exercício, né? Então não esqueçam das características fundamentais da água. A água é o solvente universal. Por que que a água é o solvente universal? Porque ela é polar e tem conformação angular. Não esqueça também que a água tem alto calor específico, ou seja, para mudar a temperatura dela é difícil, e isso é importante para a manutenção da temperatura dos organismos. A água atua como lubrificante, a água atua como transportadora de substâncias e as moléculas de água estão fortemente aderidas umas das outras porque elas fazem pontes de hidrogênio umas com as outras, o que dá a característica para elas de uma alta tensão superficial. O lagartinho correndo sobre a água. Maravilha? Foi um grande prazer estar aqui novamente com você. Um grande abraço. Tchau!